Gente, é muito complicado gravar um vídeo porque a minha rua agora tava tipo super tranquila. Eu peguei a câmera, só olhei pra olhar, né? Se tinha bateria, enfim. E começou um barulho na rua, eu espero que não atrapalhe. Porque é um tema importante que eu quero tratar aqui, então vamos começar. Olá, eu sou o Beto Oliveira e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Gente, eu pensei muito, né? Deveria ter gravado esse vídeo há um tempo, né? Eu tive alguns problemas aí para gravar vídeo e tô voltando agora. Pra quem não sabe, esse mês é o mês do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? De atenção aos transtornos mentais, né? Aos transtornos psicológicos. A gente precisa falar um pouco mais sobre isso, de um modo não tão trágico assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma noção de que os transtornos mentais também são doenças. Às vezes a gente deixa de falar por entender como uma coisa pesada que não se deve tocar no assunto. Eu acho que a gente precisa falar sobre, né? Porque se a gente for, eu vou tentar elencar alguns dados aí na descrição, mas a gente tem dados muito alarmantes em relação ao suicídio e às pessoas diagnosticadas com algum transtorno psicológico. E é muito complicado a gente não dar atenção a esse tipo de coisa. Uma coisa que eu falei no meu vídeo de masculinidade tóxica é que a grande maioria das pessoas que têm problemas psicológicos ou cometem suicídio são homens, né? Porque os homens tendem a ter uma resistência a fazer algum tipo de terapia. Até tipo, não, o mais simples assim, partilhar sobre a vida pro homem é uma coisa muito difícil, né? Ainda mais se for uma relação entre dois homens. Os homens geralmente não partilham sentimentos, não partilham coisas que fazem parte da vida mesmo, né? A gente, como homem, acaba ignorando várias coisas importantes que tem a ver com o nosso sentimento, né? Eu não sei, né, como são a maioria dos homens, mas eu me sinto mais aberto, mais livre em me abrir pra alguém. Eu sempre me abro pra uma amiga, né, pra uma mulher, porque, tipo, a mulher ainda assim, ainda tem uma abertura emocional, né, de empatia, de compreensão do que o homem. O homem não é encorajado a dar atenção para essas coisas. Eu postei um texto no Medium esses dias, inclusive vou deixar o link aqui embaixo, sobre minha trajetória com a minha síndrome do pânico, né. É bem difícil falar sobre porque eu passei por um processo muito bem complexo, né, em relação minha síndrome do pânico, porque é muito difícil verbalizar, né? E assim, a síndrome do pânico sempre tem a ver com algo irreal, um medo tipo infundado, um medo que você não tem provas de que o que você está pensando vai acontecer, mas você tem a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, ou que você está muito doente, ou que um parente seu vai morrer. Enfim, são várias questões, né? E a síndrome tem várias formas de atingir, né? No meu caso, sempre é o meu medo relacionado à morte. Então, tudo que eu sinto no corpo, eu acho que é um sintoma de morte, que eu vou morrer por causa do que eu senti. Um exemplo que eu dou no texto é na época da escola, né? Que tinha uma menina que eu gostava. Toda vez que eu a via, eu sentia o frio na barriga. É normal, né? A gente sentir esse frio na barriga. Só que na época, eu tava tendo muitas crises, né? E na época eu associei o frio na barriga à adrenalina. E a sua cabeça fica, né, procurando várias provas de que isso é verdade. A adrenalina acelera o coração, então eu vou ter um ataque cardíaco. É isso que eu pensava. Como eu falei, né, começa com coisas pequenas, assim, um medo infundado, sem prova de que você, né, esteja mesmo com a coisa que você está pensando. Quando a gente ouve, mas é da sua cabeça, a gente se sente pior, porque a gente sabe que é da nossa cabeça, mas, sabe, a gente não consegue controlar. Então quando alguém fala assim, mas é da sua cabeça, é só se distrair. Você sente pior ainda, porque é da cabeça, é uma coisa pequena. É uma coisa pequena. Então, aparentemente não é uma coisa pequena. Então é difícil. Difícil porque as pessoas tendem a diminuir o problema, assim, né? Eu acho que a questão é essa. A questão quando eu converso com alguém, quando eu tô em crise, eu sempre falo, as pessoas sempre costumam falar assim, eu não sei como te ajudar. Na minha concepção, né? Uma pessoa que esteja me assistindo, que passa pela síndrome, pode também concordar ou não, mas só de a pessoa te ouvir já é um alívio, assim, porque
você acaba, quando você tem o pânico, você tem o foco muito no seu corpo, né? Os sintomas geralmente são falta de ar, parece que vai perder o ar a qualquer momento, coração dispara, sem formigamento nas mãos, nos pés, enfim. Várias questões assim, que tipo, são vários sintomas ao mesmo tempo. Então, tipo, é muito difícil, sabe? Você realmente acha que tá morrendo. Tanto que são vários casos de pessoas que vão ao médico achando que tá tendo um ataque cardíaco quando vai ver um ataque de pânico. E na escola, tipo, no último ano de ensino médio, né? Eu nunca tinha tido tanta nota vermelha na minha vida. Eu fiquei 3 meses sem ir pra escola, praticamente. Porque começou com as crises, né? Em relação ao frio na barriga. Comecei a pensar no frio na barriga, senti o frio na barriga e achava que ia morrer. Toda vez eu tinha uma crise em relação a isso. E eu ia pra escola, tinha crise e geralmente acontecia de toda vez que eu tivesse uma crise de choro na escola, eu virava um motivo de chacota, né? O pessoal fazia piada e tal. Tem um nível que o pânico alcança que é, tipo assim, eu tô tendo crise, tive crise em tal lugar, eu não vou pra esse lugar mais porque eu vou ter crise. Então você acaba por evitar alguns espaços que você sente que vai ter crise. Isso é um erro muito grande fazer isso, porque eu fiz isso na época, né? A ideia é, tipo, evitar o lugar para não ter crise. Só que não adianta, né? Em casa mesmo, sozinho, eu tinha crise. Em 2011, eu fiquei 3 meses sem ir pra escola, né? Como eu falei. Por causa dessa questão. Então eu ia pra escola, tinha crise, e passava mal e pedia pra voltar pra casa. Direto minha mãe e meu pai me buscavam na escola. E aí eu fui voltar a andar, né? Normalmente sozinho, sem medo nenhum, em 2012. Fui voltar a andar normalmente em 2012, porque 2011 foi bem no início do ano isso, né? E depois eu fui tendo uma melhora até o final do ano de 2011. Só que eu fui realmente ter minha independência de volta. Na verdade, a minha independência de verdade, né? Que até aquele momento eu não era tão independente. E a Pastoral da Juventude me ajudou muito nesse período, porque eu tinha entrado em 2010 na Pastoral da Juventude. E aí eu saí, né? Parei de ir. Em 2011 eu não fui em nenhum encontro da PJ, né? Que a gente tem os encontros semanais. E eu parei de ir, em 2011 eu não fui. Aí eu voltei em 2012. Uma coisa que eu admiro muito na Pastoral da Juventude é essa troca, a partilha, sabe? Tanto que nossos encontros sempre são em roda e tal. E você acaba... É legal a roda porque você iguala as pessoas, né? Não tem uma pessoa... o coordenador tem que estar lá na frente falando, não. Bom, a bateria tá acabando, então vou tentar ser rápido. Tudo isso pra dizer que a gente, quando a gente tá falando de transtorno mental, né, de problema psicológico, as pessoas não escolhem ter um problema psicológico, né? Tudo começa com uma coisa que a gente não dá tanta atenção, né? Eu sempre passei em psicólogo desde os meus 5 anos de idade. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco de atenção a isso e parar de condenar, na verdade, né? Acho que a gente precisa ouvir as pessoas. E pra você ajudar alguém que tá precisando de ajuda, sabe? Chama pra tomar um café, um suco, tira a pessoa daquele isolamento, né? Se isolar é muito pior, né? A pessoa às vezes não tem força pra pedir ajuda, então convide ela pra ir pra algum lugar, pra uma praça, pro cinema, qualquer coisa que tire um pouco ela da rotina. Porque eu tive um quadro depressivo, né? Por causa da síndrome do pânico, né? Que foi o processo que eu falei de ter a crise e evitar os lugares que eu tive crise. Então, isso fica marcado na pessoa, sabe? Tipo ela se sente muito, né? Eu me sentia assim, muito inútil, porque ia pra qualquer lugar e se sentia muito vulnerável e tendo crises e tal. E você se sente muito mal porque você considera as crises como meio que culpa sua, sabe? Você se sente culpado por estar daquele jeito, mesmo que você não tenha... você não planejou estar assim, né? As pessoas pensam, é só se distrair e tudo mais. E é bem difícil. Também vou deixar aqui o número do Centro de Valorização da Vida, né? Que se você estiver passando por uma situação muito difícil, tendo pensamentos suicidas e tal, liga pra lá que tem gente especialista no assunto que vai poder te ajudar, vai poder te ouvir. Eu acho que a gente precisa falar sobre, precisa se ajudar. É isso, a gente precisa se ajudar. Porque as pessoas não podem continuar do jeito que está. Então é isso, gente. Eu tentei ser sucinto e objetivo pra gente colocar esse debate também, né? Eu sei que não é muita temática do canal, mas eu acho que tem que ser temática de todo o canal, de todo o ambiente, de toda roda de conversa, de toda conversa entre amigo, em família, enfim.
E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Dê like no vídeo, pelo amor de Deus, porque as pessoas precisam assistir esse vídeo. E compartilhe o vídeo, clica no sininho para receber todas as notificações. E é isso, até mais, fiquemos bem.